E aí, pessoal de Geografia? Então, como vocês sabem, estou trabalhando no próximo episódio do País, o que significa que, enquanto isso, precisamos fazer um vídeo de preenchimento. Aliás, comprem seus produtos do Geography Now, como esta caneca do Geography Now, em geographynow.com, ou você pode adquirir esta edição limitada do Geography Now. Miniatura, eu com um globo. Agora eu sou uma miniatura. Você pode conseguir isso em figime.com. E é isso aí, garanta a sua antes de terminarmos todos os episódios dos países. Se você comprar uma caneca e uma miniatura, pode colocá-la dentro da caneca e viajar para qualquer país. Foi bem sem graça. Valeu! De qualquer forma, como vocês sabem, nossos últimos episódios de países serão sobre as nações vizinhas, Zâmbia e Zimbábue. Neste canal, explicamos vários fatores e detalhes que tornam o continente africano único. No entanto, nunca fizemos realmente um grande panorama como um vídeo de referência. Então hoje eu vou fazer exatamente isso em 11 minutos. Então preparados valendo! Primeiramente, a África é o segundo maior continente do mundo, composta por 54 países geralmente divididos em 5 regiões geopolíticas que dizem respeito tanto à demografia quanto à formação física. São elas as regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. Primeiramente, vamos mergulhar no entendimento dos grupos de pessoas. Hoje, estima-se que existam cerca de 3.000 grupos étnicos, falando aproximadamente 2.000 línguas em todo o continente. A comunicação entre esses grupos etnolinguísticos ocorre por meio de 5 principais línguas francas. São elas árabe, inglês, francês, português e Kikuali. A Guiné Equatorial é o único país africano com espanhol como língua oficial, e a República Centro-Africana é o único com um crioulo indígena cooficial. Sango. Só 4 países africanos estavam totalmente desabitados antes da colonização europeia. São eles Cabo Verde, São Tomé, Príncipe, Seychelles e Maurício. Observação: é um dos únicos 3 países no mundo que tem maioria hindu. Para entender o povo da África, porém, você precisa olhar para os grupos etnolinguísticos e suas respectivas regiões no mapa. Hoje há 4 principais famílias de línguas indígenas na África, embora linguistas discutam a validade de algumas delas. Mas isso é outra história. São afroasiática, que abrange línguas como árabe, cuxítica, amárica e omoro. O grupo Níger-Congo, também chamado de Bantu, embora este termo se refira mais às línguas centrais e orientais, como Swahili, Lingala, Congo, Zulu, Xhosa, Yorubá, Igbo e Akan. Depois, ao Nilo-Sariano, também chamado Nilótico, que reúne línguas como Maasai, Núbio, Luo, Nuer, Dinka, Songhai e Kanuri. Há também a família Khoisan, com línguas como Khoikhoi, Kuei, Naro e Kunk. E sim, as línguas Khoisan são aquelas que começaram toda essa coisa de continente dos cliques. Você sabe, E isso foi emprestado para outras línguas, principalmente de origem bantu, como Zulu e Xhosa. A Tanzânia é o único país onde todos esses grupos etnolinguísticos são falados nativamente, incluindo as pequenas comunidades Khoisan, Hadza e Sandawe. Além disso, há um grupo etnolinguístico nativo, não totalmente africano, mas misturado com austronésios. O povo Malgache de Madagascar. Há muito tempo, pessoas da atual Indonésia navegaram pelo Oceano Índico, ocuparam a ilha e trouxeram sua língua e costumes. Com o tempo, misturaram-se aos locais, formando um novo subgrupo genético. Geopoliticamente falando, o continente tem a União Africana com sede em Addis Abeba, Etiópia, e é composta por todas as 54 nações africanas, incluindo a República Árabe Saharaui Democrática. São 55 Estados-membros. Em 2023, 6 Estados-membros foram suspensos após golpes militares internos. Dentro da União Africana existem 8 comunidades econômicas regionais reconhecidas que funcionam como uma espécie de união regional ou bloco comercial dentro de certas regiões da África. São elas a União do Magrebe ou União do Magrebe Árabe, o Mercado Comum da África Oriental e Austral, ou Mercado Comum da África Oriental e Austral, a Comunidade dos Estados Sahelo-Saharianos, Comunidade dos Estados Sahelo-Saharianos, a Comunidade da África Oriental, Comunidade da África Oriental, a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A participação nessas comunidades às vezes se sobrepõe, o que complica as coisas, especialmente quando se trata de questões como livre comércio e liberdade de circulação. Uma frustração que muitos africanos têm é o fato de que, mesmo viajando dentro do próprio continente, ainda precisam obter vistos ao entrar em certos países africanos.
Enquanto os cidadãos de outros países não africanos podem entrar sem visto, hoje apenas 5 países na África têm status de isenção de visto para todos os cidadãos africanos. São eles: Quênia, Gâmbia, Benin, Seychelles e Ruanda. Outros países consideram adotar a tendência, mas só o tempo dirá. A partir da década de 2020, cerca de metade da população do continente africano vive em áreas urbanas, sendo a maior cidade Kinshasa, na República Democrática do Congo, ocupando o primeiro lugar. Desde 2023, eles passaram Lagos, na Nigéria, agora em segundo, seguidos por Cairo, Luanda e Dar es Salaam. A Bolsa de Valores de Joanesburgo. Bolsa de Valores de Joanesburgo é a maior da África em valor de mercado, com cerca de 15 trilhões de dólares. Na zona rural da África, é mais provável encontrar costumes tradicionais coloridos e registrados de grupos tribais. São vários, mas alguns dos mais conhecidos e fotografados são tribos e povos. Incluem grupos como Maasai, da África Oriental, Himba da Namíbia, Mursi e Surma da Etiópia, Tutsi de Ruanda e Burundi, Pigmeus do Congo e Dogon da África Ocidental. Até mesmo o maior povo nômade da Terra, os Fula ou Fulani, estão na África, concentrados principalmente nas regiões saelianas da África Ocidental. Sim, um subgrupo deles, os Wadabe, são o povo das famosas fotos da National Geographic, com homens maquiados e expressões faciais excêntricas. Sim, o filme Pantera Negra se baseou em elementos estéticos de trajes tribais para criar o visual de Wakanda e seu povo. Dentro da África, você tem 3 monarquias oficiais: Marrocos, Eswatini e Lesoto. Fora isso, você tem centenas, se não milhares, de monarquias subnacionais e chefias dentro da África. Apesar de não terem poder legislativo oficial, costumam ter grande influência regional e certo envolvimento na política nacional. A maioria dessas monarquias e chefias são hereditárias, algumas também são eletivas. Cada uma tem sistema próprio de governança e liderança. Entre as mais conhecidas estão os Ashanti de Gana e os Zulu da África do Sul. A Etiópia também já teve um império. Isso terminou com Haile Selassie em 1974, mas seus descendentes ainda reivindicam o trono. Sim, ele é o Haile Selassie que alguns rastafaris veem como o Messias. E é dele que Bob Marley estava falando em sua música Iron Lion Zion. Historicamente, a África é o berço da humanidade. Os sítios mais antigos de habitação humana vêm daqui, e os padrões de migração se expandem a partir da África para outras partes do mundo. A África abriga eras históricas notáveis, como a civilização egípcia que durou mais de 3.000 anos, os reinos de Aksum e Kush, Cartago, o Império do Mali e o maior em extensão territorial, o Império Songhai, assim como o Grande Zimbábue. Só para citar alguns. Passando para as regiões geográficas e físicas, você tem a parte mediterrânea ao longo da costa do Mediterrâneo. Você tem partes da Macaronésia, que incluem as Ilhas Canárias e a Madeira, que pertencem à Espanha e a Portugal respectivamente. No Golfo da Guiné, a linha dos Camarões é um arco de ilhas vulcânicas que termina no Monte Camarões e inclui São Tomé, Príncipe e Annobon, da Guiné Equatorial. No continente, há o Saara, segundo maior deserto do mundo após a Antártida, com amadas planaltos rochosos, como as montanhas Atlas, Tibete e Arragar. Abaixo está o Sahel, uma zona de transição seca e gramada para a parte verde da África. No lado oeste e central você tem a floresta tropical, principalmente na bacia do rio Congo, que compõe cerca de 1/5 da massa de terra da África, sendo a segunda maior floresta tropical do mundo depois da Amazônia. Fora isso, principalmente nos lados leste e em outras partes centrais, você tem a savana e planaltos de pastagens mais planos até chegar ao grande Vale do Rift. Essa é a única grande linha de falha tectônica que corta o continente africano. Ela se estende desde Djibouti até o Malawi. Ela forma diversas paisagens únicas, como os grandes lagos e as terras altas da Etiópia. Até a montanha mais alta da África, o Monte Kilimanjaro, é um vulcão adormecido. O Vale do Rift tem muitos pontos geotérmicos ativos. Saindo do Kilimanjaro, na República Democrática do Congo, fica o Monte Nyiragongo, um dos vulcões mais ativos da África e do mundo. No leste, a costa Swahili se destaca por recifes de coral e ilhas barreira únicos, diferentes das demais costas africanas. Ao sul, você encontra os desertos do Kalahari e Namibe, na África, com dunas gigantes que chegam ao oceano e paisagens impressionantes. Mais ao sul fica o Grande Escarpamento, a última cadeia de montanhas que protege o sul da África. Abriga o Fynbos, bioma isolado e único, considerado um dos 6 reinos florísticos do mundo. Na África, há 5 rios principais que você precisa conhecer. O Níger, ou Rio Níger, que abastece o lado oeste da África. O Congo no centro, Tupi, o Nilo no norte e leste, o Zambeze no centro e leste, e o rio Orange
no sul. A África possui os animais terrestres mais altos, rápidos e grandes do mundo, e algumas observações extras. A Nigéria é o país mais populoso e a maior economia da África, seguida por Egito, África do Sul, Argélia e Marrocos. Dizem que Etiópia e Libéria jamais foram colonizadas. Apesar disso ser geralmente verdade para a Etiópia, a Itália ocupou parte do país por 5 anos durante a Segunda Guerra Mundial. Nunca foi formalizada nem reconhecida, sendo contrária ao direito internacional e à Convenção de Genebra, portanto ilegítima. Além disso, a Libéria foi colonizada por ex-escravos americanos, tornando-se um caso único de colonialismo negro repatriado. Muitas invenções e descobertas, como avanços matemáticos do Antigo Egito, são atribuídas à África. O aço carbono surgiu em Raia, Tanzânia, por volta de 100 d.C. Entre invenções recentes destacam-se a tomografia computadorizada e o cardiopad. Mais de 60% da África subsaariana tem menos de 20 anos, tornando-a a região que mais cresce no mundo. Lesoto é o único país africano totalmente cercado pela África do Sul. Já Eswatini é enclavado, mas faz fronteira com a África do Sul e Moçambique. A Gâmbia é quase totalmente cercada pelo Senegal, com uma pequena faixa de fronteira na costa do Atlântico, e é basicamente um país que acompanha de perto um rio por cerca de 320 quilômetros. Angola é o único país africano com um enclave de Cabinda, famoso pelo petróleo. Também existem várias regiões separatistas e territórios disputados. São muitos para listar, mas um dos mais famosos provavelmente é o Saara Ocidental. Nos mapas, costuma haver uma linha serrilhada destacada. O Marrocos disputa e administra cerca de 80% dessa área. Há uma faixa estreita sob o controle do povo Sahraoui ou da República Árabe Sahraoui Democrática, povos sediados principalmente em Tinduf e Argélia. Há outras áreas em disputa como Somalilândia e Azawad no Mali, entre outras. São muitas para listar. Há quem diga que o Olho do Saara, na Mauritânia, ou estrutura de Richat, seria a cidade perdida de Atlântida. Poeira do Saara chega à Amazônia e fertiliza a floresta com partículas de diatomáceas. Algumas pessoas dizem que existe um animal do tipo monstro do lago, parecido com um brontossauro, vivendo no meio da selva do Congo, chamado Mokele Mbembe. E no Gabão você pode encontrar hipopótamos surfistas. Então é isso aí. Muita coisa ficou de fora, mas isso resume o essencial sobre o continente africano para iniciantes. Espero ter ajudado. Espero que você tenha aprendido. Valeu, fique ligado.